O Reino Restize. Parte 4. Um grande salão enchia os olhos de Philippe, facilmente igualável àquele salão de baile do Palácio Real. Não, era ainda melhor. Ele não pôde deixar de pensar em como mostrar isso para os outros. Claro, Ilma tinha organizado os preparativos para este local. No entanto, ela o havia perguntado de antemão: devo organizar um evento comum de um salão de baile ou um espetáculo incomparável? Este último exigirá um favor maior em troca. E Philippe escolhera o último sem qualquer hesitação. Em outras palavras, este baile foi organizado pelo favor que Philippe pagou, ou seja, este foi um evento que correspondeu ao esforço que ele havia colocado. E então, havia muitos nobres que se reuniram aqui por causa dele. Estava tudo perfeito. No entanto, foi por causa disso que Philippe se sentiu muito infeliz com um certo detalhe. Ele decidira a localização do convite, embora tivesse que confiar na sabedoria dos outros. A decisão final ainda era sua, e o lacre dissera nas cartas pertencia à sua família. Mais importante, todos estavam aqui para encontrar a emissária do Reino Feiticeiro. E foi Philippe quem convidou a emissária para cá. Isso significava que ele era o anfitrião e aquele que tinha trabalhado para que isso acontecesse. Pela lógica, ele quem deveria receber palavras de elogio e sinais de gratidão. Eles deveriam ter agradecido a Philippe por convidá-los para tal evento. Eles também deveriam estar elogiando sua coragem por convidar a emissária do Reino Feiticeiro, aquela que ninguém mais ousou abordar. Em vez disso, o que estava acontecendo? A primeira pessoa que iam cumprimentar era Ilma. Só depois disso que vinham até ele. Além disso, o fizeram com relutância e só depois que Ilma mencionou seu nome. O que eles teriam feito se ela não tivesse mencionado? Como ele devia um favor a Ilma, tinha que suportar o fato dela ser mais perceptível do que ele. Contudo, tudo o que ele sentia em relação a esses nobres era aborrecimento. A educação básica da nobreza deveria ter sido óbvio a quem deveriam ter se dirigido primeiro. É por isso que vocês são inúteis. Tish. Será que errei ao aceitar a sugestão da Ilma? Ele convidou os nobres presentes usando as informações de Ilma. Os nobres que ele escolhera eram chefes recém-apossados de suas famílias graças à guerra com o Reino Feiticeiro, ou aqueles que logo se tornariam chefes de suas famílias. Em outras palavras, essas pessoas estavam em situações semelhantes a Philippe. A razão pela qual Philippe aceitou as sugestões de Ilma foi porque não havia muitas pessoas que pensassem como ele. Portanto, se não houvesse mudança na liderança familiar, era muito provável que todos pensassem mal do Reino Feiticeiro. Entretanto, tem alguém aqui que não seja incompetente? Ele olhou para os convidados que acabaram de chegar e então caminhou em direção a Ilma. Que ridículo! Pensou Philippe. Aqueles idiotas herdaram suas tolices de suas árvores genealógicas. Foi por isso que eles ignoraram a pessoa com quem deveriam ter conversado primeiro. Ou melhor, esse seria o único motivo plausível para esse ultraje. Se bem que isso não é uma coisa boa. Eles não poderão assumir a liderança porque são idiotas, não. Se houvesse um nobre aqui com um cérebro melhor do que o meu, eu não seria capaz de assumir o comando da nova facção que pretendo fundar. Meu único problema é que minha família não é poderosa, não ainda. Isso pode ser uma chance para ele. Como esse era o erro por parte dos convidados, Philippe considerava que os convidados estariam em dívida por não falar com ele primeiro e então cobraria isso deles no futuro. Enquanto contava os ovos dentro da galinha, Ilma apareceu diante dele. A mulher era pouco mais que um saco de pele e ossos. Sua magreza doentia a fazia parecer ter uma doença grave. Ela provavelmente teria sido bonita se fosse mais carnuda, mas isso já era coisa do passado. Philippe Sama, parece que todos os convidados chegaram. Oh! Em outras palavras, todos o viam como o segundo em comando, pensou Philippe. Ele tentou esconder seus sentimentos de inferioridade, mas aparentemente Ilma tinha notado. Ela gargalhou. Parece que está insatisfeito. Não, não é isso. Philippe sorriu. Ele era um nobre, ele podia lidar com tais intrigas. Não precisa mentir. Eu sou sua defensora pois tenho a ganhar com isso, Philippe Sama.
Não podemos ter nenhum segredo entre nós. Suas palavras estavam tingidas de lisonja. Então é isso. O coração de Filipe estremeceu. Essa era a atitude apropriada que um plebeu deveria ter em relação a um nobre. Ele estava finalmente experimentando a situação pela qual estava ansioso há muito tempo, e a infelicidade em seu coração desapareceu como se tudo tivesse sido uma mentira. Aconteceu algo, Filipe Sama? Não, é como disse, eu não estou chateado, mas sim inquieto. O que o incomoda? Alguma coisa está faltando? Se sim, devo preparar antes que a digníssima emissária chegue? Não é nada disso, disse Filipe, com um pigarro antes de continuar. Eu simplesmente não esperava que as pessoas aqui fossem tão medíocres. Mesmo se eu reunisse todas em uma facção, eu me pergunto se poderiam competir com as outras facções. É isso que me incomoda. Entendo, então é isso. Ilma sorriu. Ela era magra demais para inspirar a luxúria. Mesmo assim, seu charme era tal que o fez engolir em seco. Mas então, não é justamente por serem assim que precisarão de sua cuidadosa liderança, Filipe Sama? Desejo chamar a atenção deles para o seu domínio. Acha que os camponeses são inteligentes? Não. É por isso que eles precisam de um líder sábio, não? Sim, de fato, isso é verdade. Se acredita nisso, então Filipe Sama, eu tenho certeza que será capaz de orientar bem essa facção. Eu também fornecerei o máximo de ajuda da minha parte. Porque tem a ganhar com isso? Mas é claro. Eu lhe ajudo pois tenho certeza de que vou colher benefícios. Ilma sorriu. A raiva no coração de Filipe desapareceu completamente. Tudo o que Ilma disse estava correto. Filipe agradeceu a sua sorte por poder conhecer uma mulher como Ilma. Ela tinha amplos contatos, grande riqueza e tinha acesso a muitas coisas que Filipe não conseguiu obter na capital real. Sua explicação para o porquê alguém como ela gostaria de agradar a ele também era bastante razoável. Além disso, seus termos de pagamento também eram muito simples, motivo pelo qual se sentia à vontade para fazer uso dela. Se me ajudar, eu lhe farei mais rica do que qualquer outra mulher. Os olhos de Ilma se arregalaram um pouco, e então ela sorriu feliz. Isso me agradaria muito. Eu ficaria feliz em poder usar um colar com grandes pedras preciosas, como as nobres. Então, por favor, trabalhe arduamente, Filipe Sama. Ah, com certeza eu vou. Posso fazer outra pergunta, minha cara patrocinadora? Sim, fique à vontade. Posso saber o porquê é tão magra? Alguma coisa no seu corpo lhe incomoda? Seria problemático se ela não pudesse mais apoiá-lo. Se até mesmo os sacerdotes não pudessem curá-la, então ele teria que encontrar alguém para substituí-la, ou permitir que ela recomendasse uma sucessora. Oh, não é nada que valha a pena mencionar. Eu ouvi que algumas herdeiras fazem dieta para perder peso, não é por isso? Ilma sorriu. Esta foi a primeira vez que Filipe viu um sorriso que transmitiu tal desconforto sem palavras. Não é o caso. O fato é que eu não posso mais comer comida sólida, então eu só posso consumir líquidos, não consigo absorver bem nutrientes, é por isso. Por favor, não se preocupe. Se alguma doença surgir, tenho alguém ao meu dispor que pode usar magia de cura. Seu humor voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Definitivamente não vou morrer antes de me beneficiar do nosso trato, Filipe Sama. Oh, oh, que assim seja. Mas, por que não pode comer comida sólida? Isso não tinha sido mais do que uma pergunta besta, mas teve um impacto revelador. Parecia que todas as emoções haviam fugido do rosto de Ilma. A mudança foi maior do que antes e deixou Filipe ansioso. Eu perguntei algo errado? Desculpe-me. Eu simplesmente me lembrei de algumas coisas. Ilma cobriu a boca quando disse isso e ficou muito pálida. Sinto muito por lembrá-la de algo desagradável. O que ela tinha passado para torná-la incapaz de comer alimentos sólidos. Embora agora desfrutasse de amplas conexões sociais e riqueza suficiente para viver em bonança, deve ter havido uma época em que ela não poderia se alimentar adequadamente. Ele queria investigar mais, mas provavelmente seria uma péssima ideia fazê-lo.
Filipe Sama, acredito que é hora de convocar a emissária. Acredito que se escoltá-la, todos o olhariam com olhos diferentes. Isso provaria que realmente é o anfitrião mais do que qualquer número de palavras que eu possa dizer. Isso mostraria a eles quem é a pessoa mais poderosa aqui. Oh, bem lembrado. Como ela aparecera sozinha no jantar da família real, Filipe pensara que esse tipo de coisa era normal. Isso o envergonhou de saber que não era o caso, e ele fez uma atuação de ter esquecido, mas que se acabara de lembrar. Tenho certeza de que todos ficarão surpresos. Os muitos que não vieram cumprimentá-lo, certamente se sentirão ansiosos e inquietos, Filipe Sama. Uma alegria sádica despertou no coração de Filipe. Alguns dos nobres eram mais colocados do que ele e tinham domínios maiores do que ele. Que tipo de expressões eles mostrariam a ele, aquele que uma vez foi considerado o fardo de sua família? Isso mesmo, seria ruim mantê-la esperando. Irei acompanhá-la. Então, ordenarei a um dos meus servos para mostrarem o caminho. Liderado por um dos servos de Ilma, Filipe partiu em direção ao quarto da emissária do reino feiticeiro, Albedo. Ele bateu na porta e depois abriu. O que ele viu atrás daquela porta era uma mulher cuja beleza não conhecia igual. Ela usava um vestido preto, diferente do encontro no Palácio Real. Seus ombros nus brilhavam como alabastro, seu colar consistia em grandes gemas ligadas juntas, não parecia brega, em vez disso, acentuava sua beleza. Ela é tão bonita. Filipe corou. Então, vamos? Sim. Por favor, permita-me ser seu acompanhante. Filipe pegou a mão que estava embainhada em uma luva de renda preta e ajudou Albedo a se levantar. Uma fragrância veio em sua direção. Que tipo de perfume é esse? Faz meu coração parecer tão leve. Embora ele subconscientemente quisesse cheirá-la, isso teria sido terrivelmente rude. Enquanto os dois já estavam andando lado a lado em direção ao salão de baile, prosseguir em silêncio fez o clima parecer pesado. Filipe lutou para pensar em um tópico apropriado para abordar, mas quando chegou a hora de pensar em algo, já estavam perto de seu destino. Há muitos nobres no salão. Todos se reuniram para vê-la, Albedo Sama. Parecia um pouco imprudente, mas mesmo assim recebeu uma resposta imediata. Isso é realmente verdade? Obrigado pela sua ajuda, Filipe Sama. Albedo sorriu carinhosamente e o coração de Filipe bateu forte. Mesmo que provavelmente não fosse o caso, poderia ser que ela estava começando a gostar dele. Ele era um homem que logo ficaria no topo de uma grande facção. Em contraste, o reino feiticeiro exercia um poder militar esmagador, mas por enquanto, era pouco mais do que uma cidade-estado. Quando se pensava dessa maneira, ele era a pessoa certa para tal empreitada. Sem mencionar que ele também era solteiro. A propósito, por acaso és casada, Albedo Sama? Albedo ficou sem reação. Ele já tinha visto seu sorriso gentil várias vezes, mas essa era a primeira vez que ele via aquela expressão nela. Filipe sentiu a vergonha passar por ele quando percebeu que havia feito uma pergunta inapropriada. Que coisa estranha de perguntar, Filipe Sama. Lamentavelmente, ainda não tenho um parceiro adequado e estou tristemente solteira. Mesmo? Dada a sua beleza, eu esperaria que pedissem sua mão em casamento mesmo antes de dizer uma palavra, Albedo Sama. Fufu, é uma surpresa que nenhum desses pretendentes tenham vindo para mim. Ainda assim, essas ofertas seriam bastante problemáticas, então, no momento, estou bem com isso. Entendo. Antes de chegar à porta, Filipe colocou a mão no ombro perfumado de Albedo e lentamente a trouxe para perto. Houve um estranho som de algo rangendo. Filipe olhou para a direita para ver de onde vinha. Algum problema? Albedo perguntou sorrindo e suas pequenas dúvidas desapareceram em um instante. Não é nada. Então, por favor, vamos. O que exatamente viram? Como essa cena apareceu para esses nobres fantasiados? Ilma estava interessada nas respostas a essas perguntas. Culinária de primeira classe, servos de primeira classe, utensílios de primeira classe, música de primeira classe, tudo para um bando de nobres de baixo escalão.
As pessoas reunidas aqui eram em grande parte inúteis desperdícios de comida, terceiros filhos ou ainda pior, haviam os que eram peças de reposição das peças de reposição. E por terem sido forçados a curvar suas cabeças para o mundo tantas vezes, agora estavam cheios de ressentimento. Os olhares em seus rostos deixavam isso claro. Muitos expressaram a alegria despreocupada da libertação. Muitos outros foram consumidos pelas chamas do desejo. Para essas pessoas, esse lugar era onde podiam satisfazer sua vaidade. Então, recapitulando, este lugar foi destinado a ser um campo de alimentação desde o princípio. A sociedade nobre no reino estava dando passos constantes rumo ao caos. Já se passaram vários meses desde a guerra com o reino feiticeiro, mas as cicatrizes deixadas para trás eram demasiadamente grandes, e não puderam se curar completamente. Várias facções se dissolveram por causa disso e novas se levantaram para tomar seu lugar. As casas nobres de classe alta haviam sido desalojadas pelas famílias que antes eram de baixa patente. A roda do poder estava sendo girada. O atual caos no reino era uma chance de ouro para os desajustados e fora do escopo das facções dominantes. Ou melhor, essa poderia ser a última chance de suas vidas. Se as facções se estabelecessem novamente, eles poderiam ser jogados para escanteio de uma vez por todas. Por causa disso, esse encontro foi um gigantesco frenesi alimentício para eles. Seria como um daqueles tanques pequenos onde peixes famintos levariam seus filhotes para suas próprias barrigas. Em contraste, os filhotes seriam comidos sem que percebessem? Ou perceberiam e habilmente fugiriam? Ou talvez, haveria nobres cheios de desejo que mudariam de lado e se tornariam devoradores? Depois de estudar essa cena por quase uma hora, Ilma concluiu que não havia nobres aqui que pudessem ser considerados de primeira linha, o tipo que ela queria enredar com todas as suas forças. Mesmo assim, ela não ficou desapontada com o resultado. Na verdade, ela ficaria preocupada se houvesse nobres de primeira linha dando as caras em um lugar perigoso como esse. Ilma tinha sido muito cuidadosa ao enviar seus convites, mas não achava que tudo tinha saído perfeitamente. Certamente haveria infiltrados de uma das facções aqui. Mas até pode ser interessante. Ela pensou. Quanto mais tivesse a dizer em seu relatório, mais seu próprio valor aumentaria. Isso não era uma coisa ruim para ela. Então, já está na hora, não? Fazia 1h30 desde que o baile começou, então era a hora marcada. O verdadeiro trabalho de Ilma estava apenas começando. Estou apavorada. Sua arrogância anterior desapareceu como se tivesse sido nada mais do que uma mentira. Talvez um termo gentil como apavorada não seria capaz de abranger o terror que brotou de seu estômago. Ela pensou em fugir com todas as suas forças enquanto imaginava o inferno que a esperava se os desagradasse. Claro, se realmente fizesse isso, ela seguramente sofreria um destino que faria o inferno parecer um paraíso feliz. Por ser um membro da Oito Dedos, ela havia dado muitas ordens de assassinato aos seus subordinados. Ela também ordenou que as pessoas fossem torturadas antes de serem mortas. Mas comparado com o que aqueles monstros tinham feito, suas ordens transbordavam da nata da bondade humana. Ilma. A voz de trás a assustou e seus ombros se contraíram. Quando ela se virou, viu o homem mais estúpido neste salão. Algo está errado? Não, Felipe Sama, nada está errado. Ilma escondeu suas verdadeiras emoções dentro de um sorriso. Entre essas emoções estava a raiva de ser surpreendida por um pedaço de lixo como ele. Albedo Sama queria descansar por cerca de 10 minutos, então vinha a seu encontro. Isso é bastante razoável, dado que ela estava falando com todos os convidados. Compreendo. Então, eu acompanharei a Albedo Sama até a sala de descanso. Oh? Então eu irei também. Você está maluco por acaso? Essa foi a resposta que Ilma quis dar. Não, pode ser que ele tenha percebido alguma coisa. Com cautela em seu coração, Ilma continuou com a atuação. Eu sinto que seria melhor não fazer isso. Por quê? Eu estava ao lado da Albedo Sama até agora. Qual problema haveria em acompanhá-la? Agora Ilma tinha certeza de que ele realmente não entendia as coisas.
Em outras palavras, era um idiota entre os idiotas, um inútil que não tinha conhecimento e muito menos etiqueta para ser um nobre. Temo que, se uma senhorita for acompanhada até a área de descanso por um cavalheiro que não é seu marido, isso pode levar à disseminação de rumores inadequados para ambas as partes. Ah! Mas meu plano era retornar imediatamente assim que chegasse lá. Mesmo assim, não é muito apropriado. Eu entendo sua preocupação por ela como anfitrião deste evento. Mas eu também sou a provedora do local, então, permita-me assumir essa responsabilidade e acompanhar a Albedo-sama com segurança para a área de descanso. Ah! Parecia que ele ia dizer outra coisa, então Ilma esperou em silêncio que ele terminasse. A verdade era que ela queria acabar com isso o mais rápido possível. Infelizmente, esse imbecil também foi a força motriz por trás desse encontro. Ela não podia ser muito rude com ele. Tem alguma dica do que eu deveria fazer para me unir a ela em matrimônio? Que? Ilma havia esquecido completamente de permanecer no personagem por causa de suas palavras. É? O que acabou de dizer? Sobre ter uma maneira de ter a Albedo-sama como minha esposa. Esse cretino tá falando sério? Ilma lutou desesperadamente contra o desejo de gritar. Ela mal podia acreditar que alguém pudesse ser tão estúpido. De acordo com a informação de Ilma, a pessoa que ele estava cortejando era a mão direita do rei feiticeiro, em outras palavras, alguém que ocupava uma posição equivalente à de um primeiro-ministro. Era impensável para um nobre de baixa classe de um país vizinho realmente proferir essas palavras para alguém como ela. Talvez se ele tivesse pedido para se casar com a princesa Renner, Ilma poderia ter ficado menos chocada. Ah, mas veja, eu sou um homem que conseguiu reunir muitos nobres também. Eu acho que sou um bom partido, o que acha? Sem que percebesse, a garganta de Ilma havia contraído fortemente. Mesmo sabendo que aquelas coisas não estavam rastejando em sua garganta, o desconforto e o terror do trauma que ela sofrera levaram-na a fazê-lo. Isso definitivamente não era algo que pudesse ser resumido com a palavra trauma. Se ela ouvisse tais palavras tolas, palavras vindas de um homem sem atrativo algum, o que aconteceria? Ficaria tudo bem se apenas Philip recebesse as consequências. Mas se ela fosse punida por isso também, aquele inferno negro poderia estar a esperando novamente. De todo modo, dificilmente é viável. Ouvi dizer que ela ocupa uma posição equivalente à de uma primeira-ministra no reino feiticeiro. Ou seja, ela seria uma duquesa aqui no reino. Mas o reino feiticeiro não é um projetinho de cidade-estado? Não, o senhor não pode falar dessa maneira. Aquelas palavras, que pareciam zombar do reino feiticeiro, fizeram Ilma arrepiar da unha dos pés à ponta dos cabelos. Era verdade que, em termos de território, o reino feiticeiro não era grande, mesmo com as planícies Katze sendo consideradas. No entanto, seu poder militar não era esmagadoramente superior? Independentemente de quanto esforço se investisse em comércio, diplomacia e outros campos, as relações entre as nações ainda eram decididas por suas forças militares. Não importava quão grande fosse o território de uma nação, porque uma vez que a nação perdesse, tudo seria retirado de seu domínio. Se ele nem sequer entendia esse fato, então como ela poderia explicá-lo de uma maneira que até um idiota pudesse entender? Ilma ponderou profundamente, mas não conseguiu encontrar uma resposta. Afinal, a sabedoria e a estupidez eram dois lados da mesma moeda. No fim, ela teve que raciocinar por ele. É impossível. Infelizmente não há menor chance da ilustríssima Albedo-sama se casar com o senhor, Philip-sama. Mas eu senti que temos uma boa química. Pareceu que fomos feitos um para o outro quando entramos no salão, não notou? Então é isso que ele estava pensando. Ilma pensou surpresa. Será que ele estava tentando colocar as pessoas do lado dele agindo como se tivesse o apoio do reino feiticeiro? Esse cretino é o idiota supremo, sério, me poupe. Estou implorando. Por favor, não provoque ela. Ilma sentiu algo ácido subir de seu estômago. Todavia, ao mesmo tempo, ela queria deixar esse sujeito sentir o gostinho de como era ter algo se rastejando em seu estômago.
creio que já conversamos muito, não posso deixar nossa convidada esperando. Com sua licença, irei acompanhar a Albedo-sama. O senhor deveria ficar aqui e se divertir como o anfitrião, Philip-sama. Bem, já que é assim, não há nada que eu possa fazer. Deixarei a Albedo-sama sob seus cuidados. Eu faria isso sem você ter que dizer. Ilma abaixou a cabeça, mantendo essas palavras em seu coração. Então, para não ouvir mais as babaquices do grande imbecil, ela foi direto para o lado de Albedo. Albedo estava falando com um nobre. Em circunstâncias normais, Ilma poderia ter esperado até terminarem. Entretanto, lidar com um idiota a tinha esgotado, então sem delongas ela se intrometeu na conversa e abordou Albedo. Com licença, Albedo-sama, parece que está na hora de seu descanso. Certamente, perdão por interromper nossa conversa, mas farei uma pequena pausa. Tomando Albedo pela mão, Ilma a levou para fora do salão de baile. Ufa! Ah, me sinto nojenta. Ilma se virou quando ouviu a voz atrás dela. Se as coisas estavam ruins assim, o que ela deveria fazer? Quando se virou, viu Albedo esfregando o ombro com um lenço. Os olhos de Albedo se encontraram com os de Ilma. Aquele homem repugnante encostou em mim. Só um homem neste mundo pode tocar meu corpo de uma maneira luxuriosa. Aquele merda. Aquele merda sem cérebro. As palavras foram acompanhadas por um ranger de dentes. E pensar que o rosto dela, que normalmente trazia um sorriso gentil, na verdade mostraria seu desprazer tão abertamente. Isso era um indicador de quão infeliz ela realmente estava? Ilma hesitou. Deveria dizer algo? Ou isso foi um prelúdio de sua punição? O que foi? Diga algo. Ah, claro. Ilma respondeu com o coração cheio de um terror incomparável. Eu posso entender como se sente, Albedo-sama. Ara, já que entende, pode se livrar daquela criatura e colocar outro humano em seu lugar? Se for seu desejo, então eu imediatamente prepararei outra marionete para seus cordéis, Albedo-sama. Albedo abriu a boca e fechou. Ela repetiu essa ação várias vezes. Era uma sugestão muito atraente, que faria qualquer um hesitar. Claro, não importava quem fosse escolhido. Apenas o inferno iria esperá-lo. Ainda assim, o que quer que acontecesse com aquele idiota chamado Philip seria apenas consequências de seus atos. Não importa. Ele foi apenas um incômodo passageiro. Graças à tolice dele, conseguiu causar uma grande impressão nos nobres do jantar real, então trocá-lo agora seria um desperdício. Pode ser divertido acompanhar isso. Mas não, provavelmente não. Ilma recordou a conversa de antes, as fantasias selvagens e delirantes do louco absoluto que queria se casar com Albedo. O que mudaria se ela dissesse isso? Não, isso seria muito assustador. Ela não poderia dizer a Albedo. Afinal, ela pode se envolver nisso também. Ele não fez nada, mas acredita que é o escolhido dos deuses. Ele realmente alcançou o nível supremo de incompetência. Correto. Anseio pelo dia que vou esmagá-lo no chão. Ele deve ser punido pelo crime de tocar meu corpo, que pertence ao Ain-sama, com aquelas mãos imundas. Elas não falaram depois disso, nem encontraram mais ninguém. Ilma levou Albedo para uma sala. Uma vez que chegou à sala, Ilma quase desmoronou devido às suas pernas ficarem moles de alívio. Lidar com aquela mulher sozinha, uma confidente do rei demônio que poderia até mesmo subjugar Jaldabaoth, havia drenado uma enorme quantidade de sua energia. No entanto, não ser capaz de permanecer de pé era absolutamente proibido. Ilma reuniu todas as forças. Em seu coração, ela resolveu dormir por um dia inteiro depois que tudo isso acabasse. Por aqui, por favor. Depois que Ilma abriu a porta, homens sentaram-se nas cadeiras com delicadeza como um só. Todos estavam tão magros quanto Ilma. Eram colegas de Ilma. Os 5 líderes da 8 Dedos e seu presidente, totalizando 6 pessoas. Eles também eram as pessoas que ela mais confiava neste mundo. No passado, tinham rivalizado com os lucros, mas agora não pensavam mais nisso. Depois de aprender sobre a ligação entre Jaldabaoth e o reino feiticeiro, seus destinos estavam agora interlaçados.
Eles não tinham escolha a não ser trabalhar como escravos até que este país fosse consumido e eles fossem libertados. Esses amigos íntimos abaixaram a cabeça profundamente enquanto viam a própria encarnação do terror, Albedo. O medo que não conseguiam esconder tornou-se visível no tremor dos ombros. Ilma fechou a porta e Albedo ocupou o assento mais alto da sala. Os homens e Ilma se levantaram, permaneceram de pé enquanto esperavam suas ordens. Ótimo, repassarei as ordens. Você primeiro, eu quero que transporte todos os tipos de recursos para o reino feiticeiro. Entendido, estou ansioso para servir. O chefe da divisão de contrabando não perdeu um segundo para responder. Como poderia atrasar sua resposta? Uma vez que eles foram convocados assim, a única resposta possível a qualquer ordem que lhes foi dada seria entendido. Não havia mais nada que pudessem fazer além disso. O líder da divisão de contrabando tinha perdido muita influência na guilda mercantil durante a perturbação de Jaldabaoth. Muitos de seus recursos foram roubados. Mesmo assim, havia vantagens em estar em sua posição. Isso porque suas relações com os nobres que haviam participado da guerra contra o reino feiticeiro haviam sido conduzidas inteiramente com dinheiro. Ou seja, seu poder e influência estava lentamente voltando pois os mercadores, que haviam concedido empréstimos aos nobres, estavam cobrando sua parte do pagamento. Não desse jeito. Tudo o que precisa fazer é realizar transações a um preço adequado. Depois disso, você usará o dinheiro ganho para importar alimentos em preparação para a fome vindoura no reino. Compre as rações que o exército real não poderia mover a tempo. Não, comece negociando para os grãos que ainda nascerão. Afinal, a Insama já iniciou a produção de alimentos em larga escala. O futuro de que ela falou certamente aconteceria, dada a queda maciça na força de trabalho do reino. Entendido. Vou mobilizar os comerciantes imediatamente. Estes são especialmente importantes. Certifique-se de que estejam na primeira remessa. O homem cuidadosa e graciosamente aceitou o pedaço de papel que ela havia oferecido. Sim, senhora. Então, quais novidades há sobre itens mágicos? Outro homem pareceu saltar no ar. Minhas mais profundas desculpas. Ele inclinou a cintura e curvou-se com tanta força que bateu a cabeça contra a mesa, atingindo-a com uma quantidade surpreendente de força. Meus subordinados estão atualmente se infiltrando na guilda dos magistas para conduzir uma investigação profunda a respeito. Se eu puder ter mais tempo, não, se estiver disposta a aceitar um relatório em andamento, posso fazer um agora mesmo. Não precisa. Apenas acelere suas ações. Além disso, sim. Já escolheram os seus novos colegas? Nesse caso, precisamos levá-los para o batismo. Os colegas em questão deveriam preencher os lugares vazios da 8 dedos como novos chefes de divisão. Assim que recordou exatamente o que batismo implicava, Ilma sufocou a vontade de vomitar. Expressões semelhantes às dela apareceram nos rostos de seus amigos, que estavam desesperadamente tentando manter seus nervos faciais sob controle. Um rito diabólico que quebrava a vontade e apagava completamente qualquer indício de resistência dentro de seus súditos. Se qualquer uma das pessoas nesta sala fosse informada de que teria que passar por isso novamente, não havia dúvida de que elas começariam a berrar como crianças. Sinto muito, mas ainda não decidimos, disse o presidente. Era verdade, mas também era uma mentira. A razão pela qual disse isso foi porque as divisões que os recém-chegados seguiriam eram irrelevantes. Os assentos vazios pertenciam aos chefes das divisões de segurança e escravatura. Não havia praticamente nenhum comércio para o último, então havia pouco benefício em ter alguém que preenchesse essa posição. Quanto à primeira posição, a própria necessidade de sua existência estava em xeque. Além do mais, os senhores que fomos autorizados a pedir emprestado tiveram um ótimo desempenho. Pode não estar fora de questão tê-los como chefes de divisão. Os senhores em questão se referiam aos mortos-vivos que lhes haviam sido emprestados, cada um dos quais possuía um poder inacreditável.
Assim que perceberam que os membros dos 6 braços estavam mortos, um grupo de subordinados, os líderes dos quais haviam sido originalmente trabalhadores, começaram a tramar uma rebelião violenta. Como resultado, enviaram uma dessas criaturas mortas-vivas. E como resultado, essa entidade eliminou quase 40 pessoas sem deixar escapar ninguém. Havia outro motivo para isso. Um risível, na verdade. Isso porque ninguém aqui queria que mais alguém passasse pela mesma coisa. Esses mestres, endurecidos pelo submundo, podiam calmamente ordenar a morte de um homem, mas não queriam que ninguém mais experimentasse o mesmo desespero que sentiam. Foi o modo que encontraram para os proteger. Tudo bem. Se a organização continuar funcionando normalmente, não vejo problemas. Então, tem algum pedido especial para mim? Descobrimos que os esqueletos produziram excelentes resultados nas minas que adquiri. Se isso não lhe trouxer problemas, gostaríamos de mantê-los por mais algum tempo, se possível. Claro. Se puder pagar a taxa apropriada, não haverá problema. Meus mais profundos agradecimentos. A testa do orador começou a suar profusamente. Ele limpou com um lenço que estava tão molhado que havia mudado de cor. A coisa assustadora sobre o reino feiticeiro não era simplesmente o chicote que empunhava, mas as cenouras que ele oferecia. Eles não tiravam tudo como os fortes fariam com os fracos, mas conduziam negócios como comerciantes qualificados e jogavam segundo as regras. Enquanto não mostrassem nenhum sinal de traição, poderiam até sentir a paz de espírito que viria de serem protegidos por seres poderosos. Claro, se houvesse uma chance, eles ainda escolheriam fugir aterrorizados. Enfim, não há muito mais para ser dito. Acredito que já mencionei isso antes, mas trabalhem ao máximo para ajudar o reino feiticeiro a engolir o reino no futuro. Em preparação para esse dia, recomendo começarem a ganhar o máximo de influência mundo afora que puderem. Entendido? Todos nervosamente se curvaram para ela. Nenhum deles poderia se opor ao reino feiticeiro devorando o reino. Já que esses monstros haviam feito essa declaração, era apenas uma questão de tempo até que certamente ocorresse. No começo, pensaram em pedir a rosa azul, gota vermelha e a escuridão por ajuda. Mas depois de ouvir sobre o incrível poder do rei feiticeiro, que contava com Jaldabaoth sendo um dos seus lacaios, eles perceberam que não havia esperança. Tudo o que podiam fazer era baixar a cabeça e esperar o fim chegar. Oh, já ia me esquecendo. Ilma e todos os outros membros estremeceram. Há mais uma coisa. Existe um item mágico que eu quero que vocês usem suas redes de inteligência para localizá-lo para mim. Enviem relatórios regulares dos seus resultados em um pergaminho endereçado a Albedo no Reino Feiticeiro. Entretanto, não sei nada sobre sua aparência externa, ou se o item existe. Que tipo de item mágico seria esse? É um item mágico que pode controlar a mente de um alvo. Controle mental, uma varinha de charme ou algo assim. Não, deve ser algo muito mais poderoso. Eu estou procurando por algo que não esteja em circulação no mercado, um item lendário ou pelo menos rumores sobre ele. Me informem tudo o que encontrarem, por mais insignificante que seja. Fui clara? O controle mental de que ela falou deveria ter um efeito aterrorizante. Eles entenderam imediatamente os vários usos que um item desse porte teria.